Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui nos encontrando novamente para darmos continuidade à nossa catequese semanal sobre a Santa Missa. Estamos nos utilizando deste material riquíssimo do Papa Francisco, as catequeses proferidas nas audiências geral, realizada todas as quartas-feiras no Vaticano. Hoje nós vamos meditar, vamos ouvir a catequese da audiência geral do dia 14 de fevereiro de 2018 e do dia 28 de fevereiro de 2018. Estávamos semana passada falando sobre a liturgia da palavra, o significado das leituras proclamadas na Santa Missa, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, a importância de se preparar para isso, né? Os leitores fazerem uma boa preparação para que anunciem. O Papa dizia semana passada que a proclamação da palavra de Deus na Santa Missa, principalmente, não é apenas uma leitura qualquer. Por isso, quem vai proclamar deve preparar-se bem, ensaiar, para anunciar a palavra. Você empresta os seus lábios para Deus falar por ti. O povo precisa entender com clareza as palavras, a pontuação, a fim de que a palavra chegue clara. Bom, hoje damos continuidade, continuamos com as catequeses. Seguindo ainda essa primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra, hoje nós partimos para falar da homilia, do credo e das preces da comunidade, também chamada oração universal. Continuemos com a catequese sobre a missa. Diz o Papa: a escuta das leituras bíblicas, prolongada na homilia, ao que corresponde? Diz o Papa: corresponde a um direito. O direito espiritual do povo de Deus a receber com abundância o tesouro da palavra de Deus. Então o Papa diz que a escuta das leituras e a homilia é um direito do povo de Deus. Não se pode tirar esse direito. Eu não posso, pelo meu bel prazer, dizer hoje eu não vou fazer homilia. Não. É um direito que o povo tem. Cada um de nós, quando vai à missa, tem o direito de receber abundantemente a palavra de Deus bem lida, bem proclamada e depois bem explicada na homilia. Veja o que o Papa está dizendo. Quando todos nós vamos à missa, temos direito de receber com abundância a palavra de Deus. Por isso ela tem que ser bem lida, bem proclamada e uma bela explicação através da homilia que o ministro ordenado tem que fazer. É um direito, diz o Papa. E quando a palavra de Deus não é bem lida, não é pregada com fervor pelo diácono, pelo sacerdote ou bispo, não se cumpre um direito dos fiéis. Então quando não se faz isso com precisão, uma boa leitura, quando as pessoas vão lá ler de qualquer jeito, sem uma boa leitura, sem uma boa explicação da palavra, nós estamos roubando do povo o direito que eles têm. Ninguém merece, né? Ninguém merece ir a uma missa, chegar lá, sentar e um tapado lá em cima, fazer de conta que está lendo a palavra e não ler coisa nenhuma. A gente não escuta, não entende nada que a pessoa fala. Então, o Papa está dizendo que isso é roubar um direito do povo. Nós temos o direito de ouvir a palavra de Deus. O Senhor fala para todos, pastores e fiéis. O Senhor está falando com todos nós.
O padre, quando está pregando, ele está sendo usado por Deus para falar, primeiro para ele. O primeiro destinatário da palavra é quem fala. Então o padre não está lá para dar sermão na comunidade, não. É para anunciar e denunciar, começando por ele, porque ele também faz parte do corpo. Ainda que no corpo cabeça, como presidente da celebração. Ele bate a porta do coração de quantos participam na missa, cada um na sua condição de vida, idade e situação. O Senhor consola, chama, suscita rebentos de vida nova e reconcilia. E isto por meio da sua palavra. A sua palavra bate ao coração e muda os corações. Por isso, depois da homilia, um tempo de silêncio permite sedimentar no ânimo a semente recebida, a fim de que nasçam propósitos de adesão a que o Espírito sugeriu a cada um. O silêncio depois da homilia. Um bom silêncio deve ser feito ali e cada um deve pensar naquilo que ouviu. Certamente, nas realidades presenciais das nossas igrejas, né, nós podemos dizer que cumprir isso aqui é tão difícil. Imagine a gente terminar a homilia, o padre sentar e deixar o povo meditar um pouco. Ninguém medita nada. O povo não silencia nem na hora que o padre está falando, na hora que as leituras estão sendo proclamadas. Mas o correto é que a gente fizesse esse silêncio, para a gente pensar em tudo aquilo que se ouviu, nas leituras proclamadas, na reflexão feita pelo sacerdote. Mas infelizmente, nós não temos paciência para isso. Nós queremos a todo custo passar correndo, desesperados. Queremos ir embora. Queremos sair dali o mais rápido possível, porque a missa não pode passar de 1 hora, porque se passar de 1 hora é um absurdo. Sabe, nós estamos presos ao cronômetro. Esquecemos que a liturgia, ela nos faz entrar no kairós. Mas mesmo a liturgia fazendo isso conosco, nos colocando no kairós, nós, começando por nós padres, permanecemos no cromos, ligados ao cronômetro, ao relógio. Nós estamos preocupados com a hora, para terminar logo, para que cumpramos nossa missão, a nossa obrigação, e possamos voltar para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Depois desse silêncio, como prossegue a missa? A resposta pessoal de fé insere-se na profissão de fé da igreja, expressa no credo. Todos nós recitamos o credo na missa. Recitado por toda a assembleia, o símbolo manifesta a resposta comum a quanto se ouviu juntos acerca da palavra de Deus. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, nos números 185 a 197. Há uma ligação vital entre a escuta e a fé. Então, entre escuta e fé, há uma ligação essencial. Estão unidas. Com efeito, ela, a fé, não nasce da fantasia das mentes humanas, mas, como recorda São Paulo, é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por conseguinte, a fé alimenta-se com a escuta e leva ao sacramento. Assim, a recitação do credo faz com que a Assembleia Litúrgica medite novamente e professe os grandes mistérios da fé antes da sua celebração eucarística. O símbolo de fé vincula a Eucaristia ao batismo, recebido no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e recorda-nos que os sacramentos são compreensíveis à luz da fé
da igreja. A resposta à palavra de Deus acolhida com fé expressa-se depois na súplica comum, também denominada oração universal, oração preces da comunidade, porque abraça as necessidades da igreja e do mundo. É chamada também oração dos fiéis. Os padres do Vaticano II, os padres conciliares, quiseram inserir de novo esta oração depois do Evangelho e da homilia, sobretudo aos domingos e dias festivos, para que, com a participação do povo, se faça preces pela Santa Igreja, pelos que nos governam, por aqueles a quem a necessidade oprime, por todos os homens, pela salvação de todo o mundo. Aqui nas preces, eu queria fazer um parêntese, ajudado aqui pelo Santo Padre, que vai falar sobre isso, usando também como pano de fundo a Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio, do Concílio Vaticano II, número 53, onde eu queria chamar a atenção de vocês sobre a estrutura das preces. Nós vemos que a estrutura das preces na nossa liturgia diária, esses folhetinhos que vêm, totalmente inadequado. Porque a estrutura da oração a primeira prece é pela igreja. Rezamos pela igreja, o Santo Padre, os bispos, o clero, rezamos pela igreja. É uma prece, uma súplica que nós fazemos pela igreja. A segunda é pelos governantes. Rezamos pelo poder constituído, executivo, judiciário e legislativo. Rezamos pelo poder, pedindo ao Senhor que ilumine nossos governantes. A terceira prece é pelos abandonados, os oprimidos, os excluídos da sociedade, os que estão à margem. Nós suplicamos a Deus, o seu socorro por esses. A quarta prece, nós rezamos pela Assembleia reunida, por aquela Assembleia que está ali reunida em oração, e nós pedimos ao Senhor por eles. Depois, se tiver alguma celebração específica, primeiro Eucaristia, Crisma, um aniversário de 15 anos, um matrimônio, qualquer coisa assim, nós dirigimos uma outra prece naquela intenção própria que nós estamos a fazer. Por conseguinte, sob a guia do sacerdote que introduz e conclui, o povo, exercendo o seu sacerdócio batismal, oferece a Deus orações pela salvação de todos. E depois das intenções particulares propostas pelo diácono ou por um leitor, a Assembleia une a sua voz invocando, ouvindo o Senhor. Então é porque não é costume nosso, mas geralmente as preces deveriam ser proclamadas pelo diácono. Primeiro que nós não temos diácono, E depois, mesmo onde tem o diácono, geralmente se escolhe alguém da comunidade para que faça essas preces. Com efeito, recordemos quanto nos disse o Senhor Jesus: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas nós não acreditamos nisso, porque temos pouca fé. Mas se nós tivéssemos uma fé de Jesus, como grão de mostarda, teríamos recebido tudo. Pedi tudo o que quiserdes, e vos será feito. Neste momento, a oração universal depois do credo é o momento de pedir ao Senhor as coisas mais fortes na igreja, as coisas de que precisamos, aquilo que desejamos. Vos será feito de uma maneira ou de outra, mas vos será feito. Tudo é possível para aquele que crê, disse o Senhor. O que respondeu aquele homem a qual o Senhor se dirigiu para dizer essas palavras? Tudo é possível àquele que crê. Respondeu: sim, Senhor, eu creio. Ajuda a minha pouca fé. Também nós podemos dizer: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. E devemos proferir a oração com esse espírito de fé. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha pouca fé.
as pretensões lógicas mundanas, ao contrário, não levam ao voo rumo ao céu, assim como permanecem desatendidos os pedidos autorreferenciais. As intenções pelas quais se convida o povo fiel a rezar devem dar voz às necessidades concretas da comunidade de igreja e do mundo, evitando recorrer a fórmulas convencionais e míopes. A oração universal, que conclui a liturgia da palavra, exorta-nos a fazer nosso olhar de Deus que cuida de todos os seus filhos. Então, esta é a catequese que o Papa nos proferiu no dia 14 de fevereiro de 2018. E agora nós vamos dar continuidade hoje à audiência geral do dia 28 de fevereiro. Continuemos as catequeses sobre a Santa Missa. A liturgia da palavra sobre o qual meditei nas catequeses passadas, diz o Papa, segue-se a outra parte constitutiva da missa, que é a liturgia eucarística. Nela, através dos sinais sagrados, a Igreja torna continuamente presente o sacrifício da nova aliança selada por Jesus no altar da cruz. O primeiro altar cristão foi o da cruz. E quando nos aproximamos do altar para celebrar a missa, a nossa memória vai ao altar da cruz, onde se realizou o primeiro sacrifício. O sacerdote, que na missa representa Cristo, cumpre aquilo que o próprio Senhor fez e confiou aos discípulos na última ceia. Tomou o pão e o cálice, deu graças, distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Bebei, isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Obediente ao mandato de Jesus, a Igreja dispôs a liturgia eucarística em momentos que correspondem às palavras e aos gestos realizados por ele na vigília da sua paixão. Assim, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho, ou seja, os elementos que Cristo tomou nas suas mãos. Na prece eucarística, damos graças a Deus pela obra da redenção e as ofertas tornam-se comunhão, mediante o qual revivemos a experiência dos apóstolos que receberam os dons eucarísticos das mãos do próprio Cristo. Portanto, ao primeiro gesto de Jesus, tomou o pão e o cálice do vinho, corresponde à preparação dos dons. É a primeira parte da liturgia eucarística. É bom que o pão e o vinho sejam apresentados ao sacerdote pelos fiéis, porque eles significam a oferta espiritual da igreja, ali congregada para a Eucaristia. Então o Papa está dizendo que seria bom que o pão e o vinho que vão ser apresentados no altar sejam levados ao sacerdote pelo povo. Ou seja, aqui faz uma referência à procissão das oferendas, que hoje se deixou de fazer, não se valoriza mais isso, não se faz, e quando se faz, se quer incrementar e fazer um monte de coisa, né? Colocar um monte de danças, né? E esquecemos que é o símbolo do povo, a igreja ali congregada, né, em Cristo, que leva as suas ofertas para o altar. É bom que precisamente os fiéis levem o pão e o vinho ao altar. Não obstante hoje, os fiéis já não levem, como outrora, o próprio pão e vinho destinado à liturgia. Todavia, o rito de apresentação destes dons conserva o seu valor e significado espiritual. Porque o Papa está dizendo que antigamente, no início, cada um levava o seu pão e o seu vinho para apresentar. Na hora do ofertório, iam apresentar. O Papa diz, hoje não existe mais isso. Mas não pode perder-se esse simbolismo de escolher alguns da comunidade para fazer essa procissão com o pão e o vinho
que vão ser apresentados, entregue ao sacerdote, que apresentará em nome da comunidade. E a esse propósito, é significativo que, ao ordenar um novo presbítero, no rito de ordenação, o bispo, quando lhe entrega o pão e o vinho, diz: recebe a oferta do povo santo para o sacrifício eucarístico. Então, quando o padre está sendo ordenado, é ajoelhado aos pés do bispo, o bispo pega o cálice com a patena e o pão e entrega ao sacerdote dizendo isso. Recebe a oferta do povo santo para o sacrifício eucarístico. O povo de Deus que leva a oferta, o pão e o vinho, a grande oferta para a missa. Portanto, os sinais do pão e do vinho, o povo fiel põe a própria oferta nas mãos do sacerdote, que a coloca no altar, ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Então o Papa diz, quando se leva o pão e o vinho para apresentar ao sacerdote, o povo está levando toda a sua oferta, né? Toda a sua oferta. Hoje a grande preocupação é com a oferta material. Perdeu-se esse dom maravilhoso de apresentar o pão nessa procissão das oferendas, porque a preocupação é de as pessoas levantar para colocar dinheiro. Só se pensa nisso. O importante é colocar dinheiro. E, aliás, antes nem existia isso. Não é na missa que fazia coleta. Se faz coleta por uma necessidade das comunidades. Mas na Santa Missa não se fazia coleta. Se fazia coleta no encontro de celebração da palavra, onde a comunidade reunia-se, né? No neocatecomenato, nas comunidades neocatecomenais, funciona assim. Na Eucaristia, ninguém coloca oferta de dinheiro. Só se apresenta o pão e o vinho. Na semana, quando a comunidade reúne para celebrar a palavra, no final da celebração, eles passam a sacola fazendo a coleta. Era o costume do início. Ou seja, o centro da missa é o altar. O altar é Cristo. E o altar é Cristo. É necessário olhar sempre para o altar, que constitui o cerne da missa. Por conseguinte, no fruto da terra e do trabalho do homem, oferece-se o compromisso dos fiéis a fazer de si mesmos, obediente à palavra divina, um sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso, pelo bem de toda a Santa Igreja. Deste modo, a vida dos fiéis, o seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, une-se ao de Cristo e a sua oração total, adquirindo assim um novo valor. Catecismo da Igreja Católica, número 1368. Sem dúvida, a nossa oferta é pouca coisa, mas Cristo tem necessidade deste pouco. O Senhor pede-nos pouco e dá-nos muito. Pede-nos pouco na vida diária. Pede-nos a boa vontade. Pede-nos um coração aberto. Pede-nos a vontade de sermos melhores para receber aquele que se oferece a si, a nós na Eucaristia. Pede-nos estas oblações simbólicas que depois se tornarão o seu corpo e seu sangue. Uma imagem deste movimento oblativo de oração é representada pelo incenso, que consumindo no fogo, liberta uma fumaça perfumada que se eleva. Incensar as ofertas, como se faz nos dias santos. Incensar a cruz, o altar, o padre e o povo sacerdotal manifesta visivelmente o vínculo ofertorial que une toda esta realidade ao sacrifício de Cristo. E não vos esqueçais, há o altar que é Cristo, mas sempre em referência ao primeiro altar que é a cruz, e ao altar que é Cristo,
levando o pouco dos nossos dons, pão e vinho, que depois se tornarão muito, o próprio Jesus que se oferece a nós. É tudo isto, irmãos queridos, que exprime também a oração do ofertório. Nela, o sacerdote pede a Deus que aceite os dons que a igreja lhe oferece, invocando o fruto do admirável intercâmbio entre a nossa pobreza e a nossa riqueza. No pão e no vinho, apresentamos-lhe a oblação de nossa vida, a fim de que seja transformada pelo Espírito Santo no sacrifício de Cristo, tornando-se com ele uma única oferenda espiritual agradável ao Pai. Enquanto concluímos assim a preparação dos dons, dispomos-nos para a prece eucarística. A espiritualidade da doação de si, que este momento da missa nos ensina, possa iluminar os nossos dias. Relacionamento com os outros, aquilo que levamos a cabo e os sofrimentos que encontramos. Ajuda-nos a construir a cidade terrena à luz do Evangelho. Portanto, irmãos, com essas duas catequeses de hoje, damos mais esse passo neste discernimento que estamos fazendo, ajudados por essas audiências do Papa. Espero que cada catequese dessa possa levar você, que toda semana nos acessa no nosso canal, leve a você verdadeiramente a procurar participar da missa melhor. Nós não estamos falando aqui para que você fique pecando na missa, julgando, condenando os outros, apontando o dedo. Não. Você está ouvindo isso aqui para você ser melhor. Se começar por nós que estamos ouvindo isso aqui, a igreja vai crescendo. O fermento é uma porçãozinha. Faz levar a massa para que ela se torne grande. Então é dos poucos. Nós não estamos fazendo essas catequeses para criticar padre, para ficar apontando o dedo, para ficar julgando, para dizer que meu padre faz tudo errado. Não. É para que você participe melhor da Santa Missa e compreenda cada ato da missa. Essa é a intenção que o Papa Francisco teve e nós, ajudados por ele, estamos tentando. A nossa paróquia está tentando fazer chegar até você esta riqueza. Isso é um tesouro. O que nós estamos passando nessas quartas-feiras tem sido um tesouro. Ao terminar essa catequese de hoje quarta-feira também, durante essa pandemia, toda quarta-feira nós tínhamos a live do Dom Henrique Soares. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, ele fazia uma live, onde ali é uma riqueza muito grande. Perguntas e respostas. As pessoas faziam perguntas e ele respondiam. Dom Henrique é um poço de sabedoria. E agora precisa de nós. Eu convido você a que reze por Dom Henrique. Ele é bispo da Diocese de Palmares, em Pernambuco. Grande homem de Deus, mas que foi acometido desse terrível vírus Covid-19, e estejamos unidos com a Diocese de Palmares, rezando por este pastor. Precisamos de Dom Henrique. Ele volte a nos instruir, a nos ensinar as verdades da igreja. Não é verdade inventada. As verdades da igreja que nos faz cada dia sermos mais apaixonados pela igreja. Porque a gente só ama aquilo que conhece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gilberto está até dormindo.